A segurança do alimento é uma preocupação essencial para a saúde pública e envolve a garantia de que os alimentos consumidos pela população não representem riscos à saúde. Esse cuidado vai desde as práticas de manipulação e produção até a verificação de qualidade nas embalagens e também nos ingredientes utilizados. Nós vamos explorar no Saúde e Qualidade de Vida de hoje como a segurança do alimento é uma responsabilidade de todos. O Saúde e Qualidade de Vida está entrando no ar. Saúde e Qualidade de Vida. Oferecimento: Verdito Buffet Grill, Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica, Amigo Internet, Viva Conexões Reais, e Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Saúde e Qualidade de Vida de hoje. E hoje o nosso assunto, como sempre nós abordamos aqui no programa, também de extrema importância. Vamos falar sobre alimento, né? E para tanto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, no programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, a doutora Deise Moura, que é nutricionista e também diretora do Verdito Buffet Grill, para falar sobre a segurança do alimento. Doutora Deise, prazer em tê-la aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que é um dia a dia sempre muito corrido, né? Para todo mundo, a nossa vida, né? Assim, de forma natural, né? Mas é um prazer tê-la aqui conosco para falar sobre, como eu disse agora há pouco, né? Sobre um tema e um assunto de extrema importância, de extrema relevância, né? Como são os alimentos. Então, para nós começarmos aí o nosso bate-papo, né? E a sua participação, nós gostaríamos de saber, né, o que define aí um alimento seguro, né? E quais são os principais riscos que um alimento contaminado pode trazer aí à nossa saúde. Vamos falar de maneira geral, né? Para depois nós irmos detalhando um pouco mais. Mais uma vez, prazer em tê-la conosco. E o prazer é meu, te agradeço, né, imensamente o convite. E é muito legal poder estar falando sobre esse assunto que é, né, o meu assunto de trabalho praticamente né, do dia a dia, e um assunto extremamente relevante que às vezes ele não chega, né, essas informações acabam não chegando muito, né, na casa do consumidor. Então, muito obrigada mais uma vez. E que é muito importante, né? Tem a ver com o nosso dia a dia, né? A todo porque momento, a gente né? se alimenta, né, no mínimo de 3 em 3 horas. Disso não tem como fugir, não, né? Não tem como, é verdade. Então, assim, o que é um alimento seguro, né? A gente considera um alimento seguro aquele que é livre de qualquer contaminação, né? E a gente tem, de forma conceitual, 3 tipos de contaminações. A gente chama isso de perigo, né? Então, a gente sempre fala, perigo é uma coisa que a gente já, né? É um perigo mesmo. Exatamente. Então, são perigos químicos, físicos e biológicos, né? O perigo físico, só para a gente entender, é aquilo que a gente consegue enxergar. Daqui a pouco caiu um brinco no alimento, caiu o meu, né? Estou manipulando e estou usando uma pulseira, caiu. Então, é algo físico que a gente consiga enxergar no alimento. O perigo químico, como eu já falo, né? É um perigo que é pode ser de produto químico, de agrotóxico, né? E o perigo biológico, que é aquele que a gente não enxerga, que são os micro-organismos, né? Bactérias, fungo, vírus, né? Então, esses, na maioria das vezes, tanto químico quanto biológico, que apresentam um risco maior à nossa saúde. Não que o físico não apresente, mas o físico a gente, né, enxerguei, por exemplo, um cabelo, enxerguei um pedaço de unha, né? Na minha comida, o que às vezes acontece quando a gente está consumindo fora. Então, um alimento seguro, ele tem que estar livre desses 3 perigos, né? Mas o risco maior para a nossa saúde são os perigos químicos e os perigos biológicos. São, os, digamos, os piores. Exatamente. E aí tu me pergunta qual o risco, né? O prejuízo que isso tem para a saúde. Então, dependendo, né, do tipo de pessoa que consome esse alimento contaminado, pode ter um risco, inclusive, de morte. Principalmente se essa pessoa estiver num grupo
que a gente considera com uma imunidade um pouquinho mais prejudicada. Digamos, um idoso, uma pessoa que está passando por um tratamento de saúde. Que já tem algum outro problema, né? Exato, uma gestante, né? Crianças também, que o sistema imunológico está recém, né, se consolidando. Então, o risco, na verdade, de consumir pode ser, além dos sintomas que a gente já conhece, né? Tanto de intoxicação alimentar como infecção, diarreia, vômito, dor de cabeça, né, distensão abdominal, enfim, como o risco de morte, dependendo se acomete esse grupo, que é um grupo mais, que a gente chama esse grupo de risco. E só para finalizar, a gente chama essa doença, esse alimento que está contaminado, se a gente vai consumi-lo e a gente desenvolve uma doença a partir disso, a gente chama de doença transmitida por alimento, que hoje a gente chama de DTHA, que é uma doença de transmissão hídrica, porque a gente também pode desenvolver essa doença através da água contaminada ou através do alimento. Então, são as DTHAs, que são essas doenças de transmissão hídrica. E a nomenclatura é essa mesmo? É essa mesma. Do alimento? Do alimento, porque como a gente sempre exemplifica, no Covid a gente tinha um vírus, né? Que a gente não enxergava, mas a gente utilizava álcool 70, a gente retirava o calçado, então a gente não via ele, mas a gente se protegia. A doença de transmissão hídrica alimentar é a mesma coisa, a gente não consegue enxergar. Não enxerga, né? Um micro-organismo ou daqui a pouco uma contaminação química no alimento, mas a gente precisa se proteger. Sabe que até pode estar ali, mas não tem como ver, né? Exatamente, e aí a gente faz isso, que vai ser uma das nossas próximas perguntas, aplicando essas ferramentas de qualidade dentro dos serviços de alimentação. Mas de formato geral, o alimento seguro, que não vai causar prejuízo nenhum e não vai causar desenvolvimento dessa DTHA, é um alimento que está livre desses 3 tipos de perigo, tanto físico, químico e biológico, sendo o químico e biológico com um risco maior até de acometer até a morte nesse Pode chegar a esse ponto, é? Pode chegar sim. Doutora Deise, no período, como fez uma menção agora, no período ali da pandemia, né, 2020, 2021, eu não sei, o Verdito, quanto tempo já? A gente fez 1 ano em maio. 1 ano, é recente, né? Isso. Então, naquele período ainda não existia ainda, né? Mas foi um período extremamente complicado, né? Principalmente, né? Para o pessoal dos restaurantes conseguir seguir trabalhando, né? Era tudo fechado, alguns, né, buscaram alternativas, mas realmente foi um período bastante complicado, né? Exatamente, e verificando, né, naquela época eu sempre trabalhei em serviço de alimentação, que quando a gente tinha sistema de qualidade implementado no local, foi muito mais fácil se adaptar, né? Porque a gente já tinha cuidados como higienização dos alimentos, já era uma coisa do cotidiano. Exatamente, então essas ferramentas já eram utilizadas, ficou muito mais fácil de passar pela pandemia, claro, pela questão do cuidado mesmo. O vírus, obviamente, era novidade, né? Mas em alguns locais esse cotidiano já era uma coisa normal, né? Do dia a dia. Doutora Deise, como é que é feito o controle aí de qualidade, né? Nesse setor aí de produção, de manipulação de alimentos, né? E podemos usar, né, como exemplo aí, né, o Verdito mesmo, né, que é o teu dia a dia. Sim. Na verdade, nós temos várias ferramentas, né? Eu digo profissionalmente falando, de controle de qualidade, começando por boas práticas de manipulação, vamos para os POPs, que são procedimentos operacionais padronizados, a gente tem a PPCC, enfim, inúmeros programas de controle de qualidade. O que a gente usa em serviço de alimentação, basicamente, são as boas práticas de manipulação. O que são essas boas práticas? São como se fossem regras de higiene que a gente tem que ter. O manipulador, importante, tu falou no manipulador, né? O manipulador de alimento é toda pessoa que vai entrar em contato com o alimento em algum momento da cadeia, né? Então, desde o recebimento, eu tenho que entender da onde é a compra desse meu produto, né? Eu tenho que saber qual é
o local que ele é comprado, então eu tenho que saber a procedência, obrigada, me fugiu. Então a procedência do alimento, eu tenho que ter essa regra de higiene para comprar, quando eu recebo, quando eu armazeno, quando eu manipulo, né, no momento que eu estou fazendo os pré-preparos e também quando eu estou expondo esse alimento para o meu cliente, para o meu consumidor. Então essa ferramenta de boas práticas de manipulação, elas são regras de higiene que acontecem desde a compra até a entrega do produto final, né? Então dentro disso a gente tem vários registros, né? A gente considera como registro, porque para um estabelecimento ele dizer que ele tem boas práticas implementadas, ele tem que registrar, né? Então isso às vezes parece que, né, num serviço de alimentação que parece simples, não é uma indústria, né? Mas a legislação ela também engloba esse serviço de alimentação, então a gente tem que ter registro. O registrar que você fala é justamente ter ali não sei se no papel, enfim, mas um documentado. Exatamente. Um exemplo, recebi o alimento, tá? Eu vou verificar a temperatura desse alimento e eu vou registrar. Se ele não tiver no momento da chegada. Se esse alimento não tiver com a temperatura adequada, eu já não posso receber. Porque eu já estou recebendo uma matéria-prima que pode ter sido contaminada até chegar no local, né, na empresa, e aí eu não vou conseguir produzir um alimento seguro se eu tiver uma matéria-prima que não tiver segura também. Por exemplo, já vai estar, digamos, comprometido. Exatamente, comprometido. Então eu não consigo... E isso aí já influencia em todo o processo? Em todo o processo. Então, por tipo isso assim, não existe aquela coisa, bom, eu recebi agora, a temperatura está mais ou menos, não, mas eu vou já chegar, vou colocar lá num freezer, enfim, e aí já resolve. Não. Não existe. Só que não. Só que não. Por quê? Eu vou te responder por que não existe isso. Porque esse micro-organismo que a gente falou, né, bactéria, enfim, que vai estar presente no alimento, né, principalmente o alimento perecível, com uma temperatura acima de 5 graus, ele já começa a se multiplicar. E aí o que eu preciso? Quando a gente produz alimento e a gente fala em alimento seguro, a gente tem que ter em mente o controle de tempo e temperatura. Então, quando a temperatura está acima de 5 graus e o meu tempo está estendido, eu já tenho um prejuízo, eu já tenho uma multiplicação ali de micro-organismo e isso já faz com que o alimento se contamine. Depois disso, eu não tenho como fazer com que ele se torne seguro de novo. Então, por isso não tem como voltar atrás. Não tem como voltar. Não que ele tenha já chegado, digamos, contaminado, mas ele já chega, por exemplo, nesse caso, numa temperatura que não é adequada. Aí os riscos, como tu explicou, já são maiores. São maiores, por exemplo. Da contaminação. Eu estou recebendo um exemplo, uma carne de gado. A temperatura tem que estar no máximo até 5 ou 7 graus. Isso a gente tem de regra, 5 graus, mas o fabricante também pode determinar. Eu vou verificar, aferir a temperatura da carne, ela vai estar 20. Então eu já sei que a temperatura está propícia para a multiplicação desses micro-organismos. Então eu já posso estar recebendo uma carne não própria para o consumo. Então ali começam as boas práticas. A mesma coisa é se eu vou receber um enlatado, se ele estiver estufado. Vou receber uma embalagem e ela vai estar amassada ou vai estar rompido algum lacre, enfim, já não recebo. Então por isso que as boas práticas elas já começam no momento da escolha do fornecedor e depois no recebimento, porque isso diz se o meu alimento que eu for produzir vai ser seguro ou não. E aí a gente continua. Da forma que eu vou armazenar, tu já viu que eu falei de tempo e temperatura, né? Então, obviamente, eu recebo esse alimento perecível, eu já preciso armazenar ele também numa temperatura adequada. E aí como é que eu vou saber? Se eu aferir, na verdade, a temperatura do meu equipamento, a minha geladeira, freezer, câmara fria, enfim, e o que eu tenho que fazer com isso? Registrar também. Imagina se eu compro uma matéria-prima que está na temperatura adequada, mas aí eu vou armazenar e a minha câmara fria está a 25 graus. Então eu tenho que fazer esse registro. Por isso que é documentar, para eu entender que o meu estabelecimento tem boas práticas. Puxa vida, já vi que o equipamento está numa temperatura acima do que precisa, eu já vou chamar alguém para manutenção. E aí não adianta eu receber, né, a temperatura está adequada se eu for armazenar num equipamento que não tiver na temperatura ideal. Contamina o alimento da mesma forma. Na verdade, a temperatura ela propicia, como eu te falei, que essas bactérias
se multiplique de forma muito rápida. Pois é, eu ia comentar agora, e isso acontece de forma rápida, né? Rápida. A Organização Mundial da Saúde tem um tempo, né, estipulado de 2 horas do alimento ficar em temperatura ambiente, que é essa temperatura, né, que não está na geladeira. Então, a temperatura que a gente está... Isso. Nessa temperatura ambiente, no máximo por 2 horas. Acima de 2 horas eu já estou comprometendo o meu alimento, porque eu já estou propiciando com que essa bactéria se multiplique, e contamine o alimento. Então imagina, eu recebi a carne, aí tu vai me dizer, ai Deise, mas ela tá 20, como tu colocou um pouco antes, ela tá na temperatura 20, mas daqui a pouco eu vou colocar ela de novo na minha geladeira, na minha câmara fria. E como que eu vou ter certeza do tempo que ela ficou em temperatura ambiente para subir tanto essa temperatura? Então por isso que a gente já não tem como receber essa matéria-prima para utilizar. Sim. Deise, tu no início agora de toda essa explicação, quando eu te perguntei, tu comentou a respeito dos passos, né? Tu deu um nome, né? Não estou lembrando agora. Boas práticas de manipulação. Boas práticas de manipulação. Boas práticas de manipulação. Então começou a detalhar lá desde o início, né? A chegada, enfim, armazenar, recebimento, até o momento que vai, enfim, até o momento de servir, né? Exatamente. De servir, chega no cliente. Que chega no objetivo final, né? No consumidor final ali, no cliente. Qual dessas boas práticas de manipulação dá para se dizer, ou estou te perguntando, né? Qual o momento mais importante disso tudo? É realmente lá quando chegou, né, no cliente, no objetivo final lá de todo esse processo aí, ou na verdade todos os momentos são importantes? Todos os momentos. Desse processo especificamente, desde o recebimento até... Todos os momentos, porque se eu não tiver controle de tempo, temperatura em cada etapa... Em cada passo. Em cada passo, se eu não controlar, eu vou acabar contaminando o alimento. Então, não contamino só no recebimento. Todas as etapas pode acontecer uma contaminação. Então, não tem como eu te dizer que, vamos receber, ok, registrar... Agora a gente está seguro. Não, a gente precisa ter controle de tempo, temperatura e outros, né? Mas esse como um dos primordiais em todas as etapas. E com relação às... Estou complicando aqui um pouco a tua vida. E com relação às pessoas, né? Eu vou falar assim a respeito da pessoa do estabelecimento, né? Enfim, do Verdito, por exemplo, né? A Deise lá, que obviamente tudo não vai ser tu, né? Mas vamos pegar a Deise aí como recebeu, enfim, mas já mexeu ali no que tá chegando, armazenou, a Deise mesmo foi lá e fez, a Deise mesmo... Este profissional, esta pessoa... Quais são os cuidados, né, para manusear isso? Como garantir, né, que apesar daquele produto ter chegado dentro dos parâmetros, dentro do que é exigido, ele não vai ser contaminado ou não vai ter algum problema lá no final? Olha, um processo, um cuidado muito assim, muito detalhado, muito minucioso para quem vai estar mexendo, né, com esse alimento, desde lá do início até a hora principalmente na hora de fazer, né? Sim. Na verdade, a gente começa a falar realmente, né, é bem complexo para quem não está vivendo nesse mundo de produção. Dentro dessas boas práticas, né, essas boas práticas de manipulação, existem a de fabricação também, que é quando é indústria, né? Mas as boas práticas de manipulação, a gente tem uma legislação específica, né, uma legislação a nível Brasil, né, que se usa no país inteiro, que é a RDC 216, e aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente é até pioneiro nisso, né, porque a gente tem uma legislação do nosso estado, que é a portaria 799, inclusive foi publicada agora, final de 2023, e entrou em vigor agora em 2024. Lá, nas duas legislações, existe um parágrafo que exige que o estabelecimento tenha um responsável pela manipulação.
Então não é um responsável técnico, ele é um responsável mesmo pela manipulação que vai replicar todas as informações. Porque o alimento seguro, eu falei muito, né, pinceladamente sobre tempo e temperatura, mas a gente tem itens na legislação que vai desde a estrutura, ou seja, a gente precisa ter uma telinha nas janelas e na porta para evitar com que entre insetos e possam contaminar o alimento. Vai do uniforme do manipulador, vai da pia exclusiva de lavagem de mãos, que tem que ter localizada numa área bem estratégica, perto da onde os manipuladores estão trabalhando. Então tem muitos itens, né? Isso vai não só no alimento, mas na estrutura e também algumas exigências e tudo por isso manipulador. influencia. Tudo influencia, porque, por exemplo, eu comentei no início que pode ser uma contaminação do tipo física, né? Sim. E aí o que a legislação me traz? Que o manipulador ele tem que entrar para a área de produção sem nenhum adorno. Então ele não pode ter brinco, sem um relógio, sem uma pulseira, nada, sem ele não pode ter nada. unha comprida, ele não pode ter esmalte, porque tudo isso é fator de contaminação. Então, voltando, né? A legislação exige que o local todo, o serviço de alimentação, tenha um responsável pela manipulação. Que, como tu falou, a Daisy não vai estar lá todo o tempo e nos locais o nutricionista, o responsável técnico, não vai estar lá todo o tempo. Essa pessoa ela vai ser responsável por replicar e por, de certa forma, fiscalizar e sanar essas dúvidas e até fazer essa fiscalização mesmo de correção. Sim. Olha só, vi que tu manipulou agora, né? Foi retirada do lixo, por exemplo, retirou resíduo, voltou para produzir higienização da mão. Então essa pessoa, ela vai ser essa responsável e a gente precisa ter esse curso, né? Precisa fazer um curso para ser responsável de manipulação, que a lei nos exige que seja mínimo de 12 horas, 16 ou 20 horas, e ele precisa ser atualizado no máximo até 12 meses. E além disso, a lei também exige que a equipe como um todo tenha cursos ou palestras, enfim, ou capacitações que façam a reciclagem desse assunto por no mínimo semestralmente. Então, realmente, para a gente ter essas coisas acontecendo, a gente precisa capacitar, precisa informar, né? E precisa estar sempre atento ao trabalho mesmo e a esses cuidados de higiene do manipulador. Então não tem como eu saber o que está acontecendo. A gente precisa sempre dar essa informação e capacitar. E vamos falar a mesma coisa a cada 6 meses, mas a gente precisa fazer isso para o manipulador estar sempre informado. Tá bem. Daisy, vou pedir um tempinho, né? Vamos para tu dar uma respirada, tomar uma aguinha. A gente vai seguir conversando. Nós temos ainda mais um bloco. Nós estamos conversando hoje com a doutora Daisy Moura, que é nutricionista. No próximo bloco, ela vai falar um pouquinho também sobre, para chegar mais na sua realidade aí, né, na rotina de casa, né, também sobre um programa e um projeto do governo de qualificação. A gente volta em seguida com mais saúde e qualidade de vida. Problemas, estresse, correria. Muitas vezes deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos. Mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. A atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcam.com.br. Aapcam. Nós acreditamos na vida. Na Evoa, ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, construímos um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Faça parte do grupo de médicos que atendemos por todo o Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp ou nos chame no Instagram, @evoamarketing, e se torne referência na sua região.
Como foi a inauguração, então? Foi insanidade total. Foi uma loucura. Acho que não tem outro jeito, a gente definir um pouquinho o que foi sábado, em termos de... Acho que o nosso time deu sangue para atender e para a gente conseguir abrir sábado e atender todo mundo. Acho que foi um pouco esse momento da gente se reencontrar com o nosso cliente, com as bandas. O pessoal veio em peso, né? E foi aquela loucura, mas aí domingo de meio-dia a operação já fluiu normalmente, casa cheia, tudo ok. As novidades passam pela estrutura, passam pelo buffet por quilo, né? Sim, estamos abertos, venha conhecer o buffet por quilo, tá muito bacana. Estamos ativos, Carniceria Del Fuego, vem! Muito bem, nós já estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que está falando sobre alimento, né? Como falei, um assunto extremamente, um tema extremamente importante. Está conosco aqui em nossos estúdios hoje a doutora Deise Moura, nutricionista, ela que é também diretora, né? Também proprietária do Verdito Buffet Grill aqui em Santa Maria. Bom, como eu tinha comentado no bloco anterior, eu quero que a Deise fale um pouquinho agora a respeito da segurança alimentar em casa, né? Na nossa casa, a rotina de casa, né? De maneira geral, Deise, quais são as práticas, né? Como devem ser essas práticas aí para garantir, né, essa segurança ali no nosso dia a dia, na nossa casa, né? No dia a dia, na rotina. Perfeito, que ótimo. Também é importante, né? Também, porque é o mesmo alimento. Mesmo né? alimento, né? Mesmo alimento que a gente está levando para o serviço de alimentação, a gente está levando para casa também. Bom, primeiramente, falei muito aqui sobre alimento perecível, né? Uhum. Então, que é o alimento que precisa de uma refrigeração. E aí a gente fala principalmente de alimento de origem animal, né? Que são carnes, leite, derivados de laticínios, ovos, enfim. Então a primeira coisa para comprar, né, consumir esse alimento para levar para casa é a gente escolher um local que venda alimento de procedência, né? Então por que isso? A gente tem uma legislação específica, né, para inspecionar frigoríficos, enfim, todas essas indústrias que produzem, então a gente já sabe que esse alimento é confiável. Então a primeira coisa é isso, a gente procurar comprar alimentos de procedência sempre. E aí vamos colocar um exemplo, você vai no supermercado, né? Então, primeiro pegar os alimentos e as outras compras que não forem perecíveis, né? E deixar para pegar, vou pegar carne, vou pegar frango, vou pegar queijo, enfim, requeijão, tudo que eu for pegar perecível, eu deixar para fazer essa escolha quase no final do horário que eu tô indo pro caixa, porque eu vou deixar quanto tempo? Menos tempo ele em temperatura ambiente. Quando eu chegar em casa, então a primeira coisa que eu devo fazer é guardar esses produtos perecíveis. E aí a gente tinha uma prática, né? Até virou uma coisa que as pessoas comentavam, que lá na pandemia todo mundo limpava, né, as embalagens. E isso é uma prática que a gente tem que ter. Porque se a gente vai reparar quando a gente está no supermercado, né, é pó, enfim, é depósito, estoque, então a gente até fica com a mão. E também o próprio cliente e muitas pessoas também manuseando aquele produto ali, né? Exatamente. No tempo até da pandemia eu trago isso porque nos trouxe muitos ensinamentos, né? Uhum. Vários locais tinham que ter uma pia de lavagem de mão na frente. Hoje a gente já não vê, né? E aquilo era muito legal, porque daí eu conseguia higienizar minha mão para chegar, né, fazer minhas compras e quando eu estivesse saindo. Então, primeira dica, guardar os alimentos, né, que forem perecíveis dentro da geladeira, freezer, enfim. E o que eu for colocar dentro desse meu equipamento, eu realmente higienizar, né? Então, ou se eu não tiver um álcool 70 disponível, mas eu ter um guardanapo, um lenço, alguma coisa, um pano que seja específico para isso, e eu tirar aquela sujeira que eu enxergo. Então, guardar primeiro os alimentos perecíveis. E uma outra coisa que é extremamente importante, a gente já falou da questão da temperatura para o alimento que é perecível, principalmente alimento de origem animal. Mas o que eu faço com os vegetais, né?
com os meus hortifrutis. Então, frutas, verduras. Eu tenho que fazer a higienização, né? E o que é isso? É a gente fazer a higienização com aquela solução clorada, né? Então, não adianta, se eu for consumir um alimento com casca e cru, eu preciso passar todo esse alimento por uma higienização. Quando eu falo higienização, não é só lavar. A higienização são 2 etapas. É eu fazer, lavar em água corrente e depois eu colocar numa solução que a gente chama de sanitizante, que é para acabar com os micro-organismos, né? Então a gente sabe que, né, os hortifrutis até chegarem no supermercado, até chegarem na nossa casa, eles, né, percorrem um longo caminho. O caminho é grande, e né? eles acabam se contaminando. E que é aquela mesma recomendação lá da época da Covid. Para higienizar, que é o que é, vamos lembrar aí como é que coloca mesmo, como é que faz em casa? Basicamente, a gente coloca 1 litro de água para 1 colher de sopa de alguma solução clorada, a gente chama de água sanitária, né? Então a gente coloca essa solução, imerge os alimentos ali depois de lavá-los todos com água, deixa em média uns 15 minutos e aí depois disso a gente está com um alimento pronto para o consumo, né? Então é importante a gente falar que a água sanitária tem muitas que não são próprias para alimento. A gente tem que olhar atrás o rótulo e quando ela é própria para o alimento, o próprio rótulo te indica qual a quantidade e qual o tempo que tu tem que deixar. Então essa dica é muito importante, né? Principalmente se a gente tem em casa aquele grupo de risco que a gente falou no primeiro bloco. Sim. Então eu não posso ingerir alimento cru e com casca se eu não tiver passado ele antes por essa higienização. Então aí tu tá falando por exemplo, laranja, que tu já citou, uma laranja, maçã, enfim, banana. Banana eu posso lavar só com água, porque eu vou tirar a casca para consumir. A laranja, de certa forma, eu também vou descascar, mas a maçã, por exemplo, a maçã, grande maioria das pessoas acabam consumindo a maçã com casca. Com a casca, preciso higienizar. Tomate, né? Vou fazer uma saladinha de tomate em casa. Não vou tirar a casca do tomate, preciso higienizar. Morango, né? Morango a gente chega, né, com a bandejinha e vai consumir. Tenho que higienizar também. O próprio limão, às vezes, que a gente corta para colocar no copo, preciso higienizar. Alface, rúcula, enfim, todos esses folhosos que eu também vou passam por esse processo. Cru, também tenho que passar pelo processo. Então, dica número 2, né? A gente falou, número 1, em guardar os alimentos, deixar para comprar os alimentos perecíveis no final das compras do supermercado e quando chegar em casa, fazer uma limpeza dessas embalagens e guardar primeiro. Segundo delas, é a gente fazer a higienização de todos os vegetais que a gente vai consumir cru e com casca. E importante a gente higienizar as mãos, né? E o que é isso, higienizar? 2 etapas de novo, a gente lavar com, né, um sabonete e a gente utilizar um álcool gel depois. Aí eu tô com a minha mão pronta para poder manipular, porque eu também sou manipulador de alimento em casa, quando eu vou preparar. Então é importante a gente fazer essa higienização correta. E uma outra coisa muito importante que a gente vê que é muito comum acontecer é o descongelamento das carnes. Então, para a gente descongelar a carne em casa, a gente precisa descongelar dentro do equipamento de refrigeração. Eu não posso tirar o meu alimento e deixar. Lembra quando eu deixava o alimento em temperatura ambiente? O que acontecia? Sim. Após 2 horas, eu estava propiciando a multiplicação dessas bactérias. Então, pessoal, quando for descongelar a carne, isso é uma dica muito preciosa e a maioria das pessoas acaba deixando em cima da pia, né? Vou deixar dentro de um... Quem nunca? Eu sempre digo. Bom, mas aí aquelas pessoas que não tem muita habilidade na cozinha, e aí eu me incluo, né? Não sou nem um pouco chefe de cozinha, vão te perguntar, bom, mas aí como é que eu vou descongelar a minha carne, o meu... deixando ela dentro da geladeira? Deixo tiro da parte do congelador, coloco na parte do resfriamento. Por exemplo, tem freezer Exato. Tiro do freezer, coloco na parte bem de baixo. Descongelando ou utilizo micro-ondas. Eu também posso utilizar. Direto no micro. Só que daí no micro... Mas aí dentro da geladeira, ali nessa parte de baixo, demora um pouco mais, Demora. Né? Então isso depende muito da quantidade, né? Claro, obviamente eu vou fazer um churrasco, tenho muita carne congelada num freezer, eu vou ter que tirar 2, 3 dias antes de eu utilizar. Mas agora se a gente vai tirar uma porção pequena, por exemplo, que é para consumo, né, de uma família pequena,
tira um dia antes e aí pode finalizar esse processo no micro-ondas. O que não pode acontecer é a gente deixar esse alimento, né, essa carne descongelando em temperatura ambiente. Daisy, bem rapidinho, só para aproveitando essa questão do dia a dia de casa aí. A lata, né? Eu vou abrir uma lata de milho, ervilha, uma lata de pêssego, também sempre higienizar, lavar bem a tampa, no caso, onde nós vamos usar o abridor. Também é importante, Ótima né? pergunta. Primeiro a gente verificar, né, se essa lata não está amassada, estufada, enfim, fazer a limpeza dela, e aí pode ser com álcool, se eu não tenho álcool 70 spray, eu tenho gel, então posso passar um pano úmido, lavar essa latinha e depois passar um álcool. E uma coisa muito importante, quando nós, consumidores, formos comprar o alimento em casa, verificar data de validade. Né? Então, a gente tem que ter esse hábito de olhar a validade dos alimentos. E muitos alimentos, principalmente esses alimentos enlatados, refrigerados, eles alteram a validade depois de abertos. Então, é uma informação muito importante. No caso, ainda voltando à lata, no caso da lata, quando a pessoa vai pegar no supermercado, enfim, algum produto ali, se ela estiver amassada, necessariamente ela já está comprometida? Sim, porque já interferiu no processo de conservação. Bom, nós já estamos aí, temos ainda alguns minutos, passa rápido, né? Ainda mais quando o assunto é importante, né? Como esse de hoje. Mas eu ainda quero perguntar para a Daisy, eu estou aqui, ó, você está vendo, eu estou aqui com esse material. Olha só, vou botar aqui na minha frente, ó, ficar bem fechadinho aqui, ó. Que é, deixa eu pegar o outro aqui, vou mostrar um e vou pegar um outro aqui, me ajuda, Deise. Que é categorização dos serviços de alimentação região central. Esse material aqui que você está vendo, né? O que é, isso aqui é um programa, nos fala um pouco sobre é um programa de qualificação, é isso? Exato, na verdade um programa de qualidade, né? De qualidade. E exatamente, é uma dica para o consumidor também, né? Porque daqui a pouco ele pode buscar o estabelecimento através desses selinhos de qualidade. Então esse projeto, né, ele começou no Brasil, na Copa do Mundo, quando teve Copa do Mundo aqui, a gente teve uma professora, que hoje é a nossa coordenadora, Ana Lúcia Sacol, que participou desse grupo técnico com a Anvisa. Isso 2019? 2014, na Copa do Mundo. Ah, sim, Isso, sim. Copa do Mundo no Brasil. Tá. E aí, as cidades sedes tiveram que categorizar os serviços de alimentação até para garantir uma qualidade do alimento seguro. Que aí foi de 2019. Não, isso foi Copa do Mundo. O projeto piloto foi Copa do Mundo, quando surgiu a categorização. Em 2019, né, a nossa coordenadora que participou do grupo, Ana Lúcia, trouxe esse projeto para Santa Maria. E aí os estabelecimentos que participaram, é uma participação voluntária, sem custo, né? Recebiam esse selo A, B ou C, que é um selo relacionado à qualidade higiênico-sanitária, que é mais ou menos como eu te falei em relação às boas práticas de manipulação. Então, quanto menos itens não conformes, ou seja, quanto mais qualidade, né, higiênico-sanitária esse estabelecimento tiver, maior vai ser o selo. E aí, em 2019, aconteceu um projeto, né? Teve logo em seguida a pandemia, muitos estabelecimentos ficaram com essa classificação, vocês ainda podem ver, né? Alguns locais ainda usam. E aí agora, 2022, foi aprovado, né, um projeto da Universidade Franciscana, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, na SICT, que é a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, né, do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então a gente ganhou um fomento para desenvolver esse projeto não só em Santa Maria, mas na macro-região central, que é Santa Maria, Santiago, Cruz Alta e os municípios da Quarta Colônia. Então, qual etapa a gente tá? Tá na tua mão aqui, a gente já tá na etapa final, né, que é 9 e 10, no último ciclo da inspeção, e aí já começamos a fazer a entrega dos selos, então, de todos os serviços de alimentação que estão participando. E aí o consumidor também tem essa vantagem, digamos assim, de ir no estabelecimento e enxergar esse selinho de todos que estiverem participando.
Cidade de Santa Maria, região Quarta Colônia, Cruz Alta e Santiago. Então, foram 10 municípios. E como é que está essa participação com relação ao número de estabelecimentos? Nós temos quase 100 estabelecimentos participantes em todas, e são 10 cidades, né, contando os municípios da Quarta Colônia, e quase 100 estabelecimentos. A gente até tem o nosso Insta aqui, que é Categoriza Brasil, lá a gente tem todas as informações, e também tem um georreferenciamento desse projeto. Então, quando saírem todos os selos, o turista que vier a Santa Maria, nessas cidades, vai poder escolher o seu estabelecimento. O que tu tem na mão aí, que o nosso telespectador está vendo, está aqui comigo também, é uma cartilha. Uma cartilha, mas isso aqui é uma cartilha, isso aqui é uso interno, para os restaurantes. Dos estabelecimentos. E aí inclui restaurante self-service, pizzaria, padaria, confeitaria, vários serviços de alimentação. Aqui dentro, na verdade, a gente tem toda o checklist, que é baseado na nossa legislação vigente, com todos os itens que tem que estar conforme pro estabelecimento entrar, né, dentro dessa classificação de selo A, B ou C, de qualidade higiênico-sanitária. O C aqui seria daí os serviços que cumprem satisfatoriamente os requisitos. Passa pelas 3... Todos, na verdade, são serviços de qualidade, claro. Alguns com maior número de conformidades, mas digamos que todos são locais que a gente pode, né, confiar que está oferecendo mas um alimento vão ter seguro. Alguns, por exemplo, que um vai ter, de repente, o selo B, o outro vai ter o C... Sim. Aí a gente tem, ainda não temos todo o resultado, por exemplo, de Santa Maria. Essa semana fizemos a entrega dos selos na cidade de Cruz Alta, então lá nós tivemos 99% dos estabelecimentos participantes com selo A. Então foi muito legal. Na próxima semana vamos entregar selo na Quarta Colônia e até o final do ano a gente finaliza. O selo A, serviços que cumprem com excelência os requisitos. Vai indo. E assim vai indo. Então também é uma opção para o consumidor acabar fazendo a escolha, né, no local que ele vai realizar a sua refeição. E é uma garantia, né, do alimento seguro. Do alimento seguro é uma garantia para o consumidor, né, Deise? Deise, passou já o nosso tempo aí, vamos ter que te deixar o convite aí já para uma outra data, né? Tínhamos mais alguns questionamentos, mas enfim, a gente deixa aí para uma próxima oportunidade, porque realmente é importante, né? Porque trata, né, como a gente falou no início, né? O que a gente necessita todos os dias, né? Que são os alimentos, né? Se alimentar. Então é de extrema importância aí. Deixa aí um segundinho aí para tu dar um último recado para o nosso telespectador aí, para quem nos acompanha também pelas redes sociais, com relação aos cuidados aí com o alimento. Te agradecendo já pela presença. Eu aproveito para agradecer também, é um assunto, né, do qual eu sou muito entusiasta, então eu vou começar a falar e vou falar o dia inteiro, né? Mas é amplo mesmo, mas né? Como forma geral, assim, né, o alimento ele tem um significado gigante na vida das pessoas, né? Então ele tem um significado afetivo, né, porque ele nos traz memórias afetivas e ele lembra muito da nossa história. O alimento ele também é o que a gente precisa para viver, né? Porque a gente precisa de nutriente, então ele também nos dá energia e nos mantém saudável. E da mesma forma, o alimento também pode causar uma doença se ele não for um alimento seguro, né? Então eu acho que isso é amplo e é legal as pessoas começarem também a pensar sobre isso, né? Do quanto o alimento é gigante, mas do quanto que ele tem um papel fundamental e a gente precisa cuidar disso, não só, né, os serviços que tem como legislação, né, e obrigatoriedade servir um alimento seguro, mas que a gente faça essas práticas também dentro do nosso lar, porque a gente também quer saúde para as pessoas que estão na nossa casa. Para as pessoas que convivem junto, para a família, né, filhos, enfim, né? Exatamente, não para a gente ter esse cuidado também na hora da nossa manipulação. O cuidado, na verdade, ele tem que ser geral em todos os momentos e em todos os locais, né? Seja em casa, seja fora. Né? Exatamente. Deise, muitíssimo obrigado aí pela presença, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, né? Foi muito importante, aí de extrema importância, né? Tudo que tu comentou aí a respeito sobre o alimento, né? Sobre essa segurança aí tão importante na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Para nossa saúde, né? Então, muito obrigado aí por ter vindo e fica aí para uma próxima oportunidade a gente seguir aí com outros trechos aí, outras partes, né? Desse tema tão importante, né? Muito obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigada, agradeço. Ok, nós conversamos com a doutora Deise Moura, nutricionista,
e diretora do Verdito Buffet Grill aqui de Santa Maria, sobre a segurança, né, dos alimentos, aí alimento de uma maneira geral, foi o nosso assunto de hoje. A todos vocês o nosso muito obrigado por terem estado conosco e até o próximo Saúde e Qualidade de Vida. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento: Verdito Buffet Grill, Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica, Amigo Internet, Viva Conexões Reais, e Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox.